O rapaz tem que sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro. Ele tem um velório e um enterro. O pai morreu. Ele está abalado, ele está chateado, ele está de luto. Ele chega na rodoviária, mostra o bilhete, entra no ônibus, a viagem segue. Quando ele percebe, ele está chegando em Curitiba. Ele perde o velório, ele perde o enterro, ele não consegue se despedir do pai, ele entra com uma ação na justiça contra a empresa de ônibus. Bom, acaba de sair o resultado. Essa notícia a gente viu no r7.com logo pela manhã, a gente achou essa história muito interessante porque gerou uma dúvida. Ele deve ser indenizado? Porque quem foi à plataforma errada e entrou no ônibus errado foi ele. Mas quando ele entra, tem um motorista olhando o bilhete. O motorista deveria ter visto e falado, ô, seu ônibus não é esse. Ele errou? Sim, mas o motorista do ônibus também errou. Cabe indenização? Renato Lombardi, o que você pensa? Você acredita que esse rapaz que não conseguiu se despedir do pai, ele não conseguiu chegar ao velório e ao enterro, ele deve ser indenizado, sim ou não? Eu acho que deve ser indenizado. Você acha? Acho. E ele vai ser. Sério? Vai ser. A empresa de ônibus foi condenada a pagar R$11 mil depois que esse passageiro perdeu o enterro do pai. Ele viajaria de São Paulo para o Rio, acabou embarcando para Curitiba. O motorista não conferiu o bilhete. A empresa de ônibus foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de pouco mais de R$11 mil, depois que esse passageiro perdeu o velório e o enterro do pai por falha na prestação de serviço. A gente convidou o Jorge Wilson para falar sobre esse assunto aqui no Balanço Geral. Jorge Wilson, é com você. No momento que ele vai, o motorista ali que faz a checagem de bilhete por bilhete, passageiro por passageiro, deveria imediatamente conversar com este passageiro, dizendo, olha, esse ônibus não é o ônibus que vai para o Rio de Janeiro, esse ônibus vai para Curitiba. O motorista deixou ele embarcar, errou, a empresa responde, decisão assertiva em favor do consumidor. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele é bastante claro no mercado de consumo e é importante que o fornecedor se atente inclusive a toda a informação clara, precisa, ostensiva, para que não exista erro, respeitando sempre o bem maior que tem, que é o seu cliente. Olha aí, então, o Jorge Wilson explicando aqui, a indenização vai acontecer, pode caber recurso, mas ô Lombardão, você concorda então que a empresa falhou, né? Claro, eu vou te dar um exemplo de um aeroporto. Você vai embarcar para Maceió. Aí você entra numa fila lá, na hora de você dar o bilhete, ela vai olhar direitinho, o que o motorista vai ter feito. Não, vem cá, você está errado, a plataforma que você der é a 8, você vai para o Rio de Janeiro, aqui nós vamos para Curitiba. Foi falha da empresa. Olha aí, então o rapaz perdeu o velório, perdeu o enterro do pai, a indenização acontecendo R$11 mil. Essa é uma outra discussão que a gente deixa para um outro momento. Os valores das indenizações, R$11 mil é um valor suficiente? Não, não é. Eu também acho que os valores aqui são bem baixos. Mas é moral ali, né?